na época, eu conheci um cara que estava me ajudando a reestruturar o PROCON de Juiz de Fora, que chamava-se Ricardo Morishita. Um dos caras mais fantásticos na defesa do consumidor que eu conheci na minha vida. E ele esteve em Juiz de Fora, que ele tinha acabado de ascender ao DPDC, e ele queria criar o SINDEC. No que ele queria criar o SINDEC, ele teria como base o sistema do PROCON de São Paulo. E o sistema do PROCON de São Paulo era 10 anos atrás do sistema que eu já usava. Por exemplo, meu PROCON não tinha papel. Era scanner. Todos os postos de atendimento tinham scanner. Então ele ficou maravilhado com a ideia, mas me convenceu de não dar evolução no processo, porque essa empresa teria feito um preço bastante justo para o PROCON. Na época a gente tinha 200 mil reais, mas 2 mil hoje seria quase 2 milhões. Porque ela queria vender esse programa para os PROCONs, que foi o que você tocou. A iniciativa privada tem interesse, tem que ser nicho de mercado. E Ricardo me convenceu sobre o seguinte argumento: Eduardo, o sistema tem que ser unificado. Ele pode ser até ruim, mas tem que ser de todos, porque é a nossa linguagem. Você imagina se o PROCON do Rio tem um sistema, o PROCON de São Paulo tem um sistema, Minas Gerais tem um sistema, de Juiz de Fora tem um sistema, vira a Torre de Babel. Os nossos dados não se confrontam, e isso favorece quem? O fornecedor. É ele que vai ganhar com essa falta de comunicação do sistema. Então, a pedido do Ricardo, suspendi esse processo de Juiz de Fora e integrei primeiro o Juiz de Fora, depois os outros PROCONs ao sistema SINDEC. O sistema SINDEC foi testado em Belo Horizonte, foi a primeira cidade piloto, né? Na época, a doutora Isael Riani era a coordenadora do PROCON de Belo Horizonte, e em um ano mais ou menos, a partir de 2005, isso já estava disseminado pelo Brasil. E o SINDEC, e uma grande fala também que o próprio Ricardo Morishita me falou, e guardem isso para vocês que são diretores de PROCON: todo o sistema de atendimento ele tem que ser uma régua do serviço público. Por quê? Quando a gente fala de gestão pública, a gente tem que falar assim: para onde eu vou direcionar o meu serviço? Então, você tem a sua demanda. Quantos homens lhe procura? Quantas mulheres lhe procura? Quantos idosos lhe procura? Quantos adolescentes lhe procuram? Quais são os maiores problemas? É plano de saúde? É plano... Porque através dessa régua, você vai medir a sua gestão. Bom, se eu tenho mais idosos, eu tenho que investir em atendentes que tenham mais capacidade de atender idosos. Se eu estou tendo muito problema com bancos, quais bancos? Vamos chamar os bancos. Então, guardem essa questão da régua. O sistema, ele serve para todo mundo conversar a mesma linha, a mesma língua, e a gente ter a mesma linha de conduta para que os entes federados, seja a União, seja o Estado ou município, direcionem as suas políticas públicas. Né? Então, o sistema ser muito bom, às vezes não é nem necessário, é necessário que ele seja régua. Né? E aí, em 2014, o próprio Vitor Hugo falou, não vou me alongar com isso, apareceu o consumidor.gov, que é uma das grandes ferramentas de gestão pública, porque ela faz o fornecedor conversar com o consumidor sem a interveniência do ente público. Então, assim, por mais que ela seja, como o próprio Vitor falou, ainda não uma excelência em ferramenta, é uma ferramenta. É uma forma de diálogo, é uma forma de aproximação. E, maior de todos, atinge todo o Brasil. Eu venho do estado, senhores, que é do tamanho da França. Tem 853 municípios. Sabe quantos PROCONs tem em Minas Gerais? 100. Como é que faz outros 753? Aí a gente começou no carro, né? Cria consórcio, né, doutor Felipe? Então você chega, pega o mapa de Minas assim, ó, dos PROCONs mineiros, você vai ver lá no norte de Minas só tem Montes Claros, parece um pontinho no oceano. Como é que o cara lá do norte de Minas, lá do Vale do Murucuri, que é a região mais pobre do estado, vai fazer uma reclamação? Hoje ele tem o consumidor.gov. Então é uma grande ferramenta e efetivamente eu acho que por aí devemos seguir, e eu vou voltar a falar nisso novamente. E em 2020, a gestão da gestão passada da Senacom apresentaram para a gente essa joia do pró-consumidor. Né? E eu sou muito crítico do sistema, até porque as pessoas sabem que eu estou nele desde 1994. Eu pedi para a Dani, na época coordenadora do SINDEC, para que, na época eu já estava na Câmara, para que instalasse na Câmara um piloto
do pró-consumidor, para que antes que outros estados, porque é uma mudança muito drástica você fazer essa mudança de sistema. E aí eu lembro que a Câmara de Juiz de Fora estava instalada, foi instalado junto com o Espírito Santo, em Santa Catarina, 3 vezes antes de Minas entrar no sistema. E fui muito claro para ela, eu falei, não tem um departamento aí na Senacor não falando assim, isso vai dar merda? Porque, senhores, lembrem que eu falei da régua, para o consumidor não gera relatório. Aonde existe isso? Eu não sei quantas pessoas eu atendi, eu não sei qual o problema principal, eu não sei quem é o meu maior ofensor. Ele não me dá essa ferramenta. Para que ele serve? Banco de dados? Mas eu tenho certeza que isso foi feito uma política de interesse. Para que não houvesse dados. É óbvio. É muito claro, é muito nítido. Não estou falando modo de fiscalização, não estou falando modo de processo administrativo. Estou falando de dados, de gerência e de gestão pública. Então, gente, a síntese é que é o seguinte, o Estado está sempre atrás do mercado. Nós nunca vamos chegar, porque, efetivamente, o Estado corre atrás daquilo que o mundo vem produzindo, e Vitor Hugo deixou isso muito claro. Né? Então, quais são os grandes desafios dos PROCONs na era digital? É um crescimento avassalador do e-commerce, né? Ele está dobrando de tamanho, ano a ano, Black Friday atrás de Black Friday, e os grandes problemas que ele traz por causa da mudança de comportamento são as fraudes, os produtos não entregues, as propagandas enganosas que todos nós estamos submetidos, né? E a dificuldade de identificação do fornecedor. Porque se a pessoa, o homem comum, o homem médio, ao fazer uma compra pela internet, não sabe o endereço, não sabe uma forma de reclamar, não sabe como reclamar, ele não sabe contra quem reclamar. E esse é o problema, não é do consumidor, não é do próprio sistema, é do próprio PROCON. Como é que ele vai identificar quem foi aquela empresa? Se esse campo aberto da internet não traz essas informações de maneira clara, precisa e ostensiva. Porque nós estamos falando de oferta, não estamos falando de publicidade só. Né? Então, além de todos esses problemas que não só os consumidores têm que tratar nesse novo mundo digital, a própria sociedade bota pedras no nosso caminho. Que são as seguintes, eu vou citar só duas, que é hoje a Ordem dos Advogados do Brasil tem enfrentado. Extreíssimos é um incidente de resolução de demandas repetitivas em RDR número 91 do TJMG, provocado pelo banco mais ofensor do Estado de Minas Gerais, que eu não tenho a certeza que qualquer PROCON de Minas vai falar, chama-se Banco BMG. E esse incidente que nós perdemos no final do ano determinou que só poderá haver uma ação de consumo no Estado de Minas Gerais se preceder a uma reclamação no órgão administrativo. Isso, para a advocacia, é ferir de morte o direito de ação. Mas não estou falando só do direito de ação, é do quanto se onerou o serviço público para se resolver relações privadas. Lembra que eu falei que lá só tem 100, agora 190 consórcios, em 800 municípios? Como é que esse cara que está lá no rincão vai poder fazer para reclamar da conta de luz dele? E o que é pior, essa é a conclusão do RDR, tá? A caracterização de interesse de agir nas ações de prestacional das relações de consumo depende de comprovação prévia de tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. E eu estava conversando com o doutor Felipe hoje, e ele tem feito um trabalho interessantíssimo na Universidade Federal de Ouro Preto, porque agora temos que reensinar os nossos atendentes a atender, porque se ele não colocar ali o pedido correto, o banco pode vir no processo, o banco, falei banco porque com a BRDR, mas qualquer empresa, mas ele não me pediu isso. E a ação será arquivada, sem resolução do mérito.
E o IRDE, inclusive, determinou que as ações que estiverem em curso serão suspensas por 30 dias para o consumidor provar que ele acionou o fornecedor administrativamente. Então, tempos negros nós estamos vivendo no Tribunal de Minas. Recorremos à decisão. Estamos aguardando aí, inclusive, a ajuda da Senacom. A OAB Nacional tem se movimentado como água escura nessa ação para poder acabar com essa nefasta atitude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senhores, que será replicada no Brasil inteiro. E o que é importante é o seguinte: quais são os canais que eles estabelecem como canais de reclamação? Sejam os canais da empresa, pode ser os PROCONs, pode ser outros órgãos fiscalizadores, como o Banco Central, a ANS, não importa. Pode ser através das plataformas públicas, como consumidor.gov, ou as privadas, como Reclame Aqui, mas ele exige que a interação tenha que ter existido entre consumidor e fornecedor e haja uma negativa, senão a ação vai ser arquivada. E aí nós temos outro dilema que está sendo discutido em outros tribunais, que é a Comissão Nacional tem se debruçado nesse tema com muita veemência, que é a questão da implantação do conceito de litigância predatória. Ora, se eu tenho, porque é o seguinte, muito se fala que o dano moral tem explodido no Brasil, cara, mas é porque tem matéria-prima. A gente fala muito isso. Só tem muita ação de dano moral porque tem muita matéria-prima para fazer. Né? E aí eu estava falando com o Vitor e com o Felipe no carro, a gente estava vendo, eu tenho 30 anos de defesa do consumidor. Então, se eu entrar com a ação, o cara vai botar uma preliminar de litigância predatória, ele entra com muita ação de consumidor. Eu falei, mas eu tenho que sair de lá e falar direito penal? Me especializar a vida inteira nesse tema. Eu não posso advogar na área de defesa do consumidor? Então, isso tem sido um tema muito caro para a OAB Nacional, esse conceito de litigância predatória que já estão vindo em preliminares de ação hoje propostas. Então, esse é o nosso contexto que vivemos. Um mundo cada vez mais digital, cada vez mais complexo, cada vez mais carente de acesso à informação e tropeçando com nossos sistemas institucionais, como o próprio judiciário. Né? E aí, onde é que entra os PROCONs trabalhando no ambiente online? Isso já está acontecendo de uma maneira até bastante rápida. Primeiro, com a reinvenção das plataformas. Né? Você tem que melhorar o seu atendimento para que ele tenha mais oportunidade, o seu consumidor, o seu tutelado, né? No caso dos munícipes, né? Eles terem acesso ao PROCON de maneira mais rápida, mais ágil, através de um WhatsApp. O PROCON tem que pensar em canais mais diretos de conversar com a população. Isso é o meu entendimento. Hoje você já tem plataformas e a pandemia ela trouxe isso para nós, que são as conciliações online. Hoje as empresas estão preferindo fazer online porque elas mantêm a instância decisória nas suas sedes com uma maior alçada de solução, ao invés de contratar um preposto na sociedade que só vai lá entregar um papelzinho. Então o investimento também em mediação online, ele é um canal que veio para ficar e que efetivamente está trazendo resultado. E a fiscalização, né? E aí eu queria trazer uma experiência de um amigo, um colega, o doutor Vinícius, ex-presidente do Fórum dos Propôs Mineiros, tá? Que existe 5 anos, que ele desenvolveu um aplicativo do PROCON institucionalizado por lei. Eu acho que todo mundo pode fazer. Ele entrou junto com a Universidade Federal de Itajubá, eles desenvolveram um aplicativo em que ele notificou, criou uma lei, né, para isso, que todos os postos de gasolina têm que encaminhar ao PROCON semanalmente o valor dos seus preços dos produtos. Então o consumidor, quando sai de casa e tem um aplicativo do PROCON baixado, ele está na palma da tua mão com os preços de posto de gasolina de Itajubá inteiro. Isso é barato, isso é simples e é direito de informação. O fornecedor tem que prestar essa informação. Até porque a própria ANP acha que o sistema de precificação, principalmente da gasolina, é um sistema perfeito, porque o preço de gasolina está na porta, né? Ele obrigatoriamente tem que ter a plaqueta na porta. Mas você, no tamanho da cidade do Rio de Janeiro, você vai correr ela inteira, Renatinha, para saber qual posto está mais barato? Você não vai fazer. Você tem que saber, dentro daquela sua região,
que ele lhe atende, que está na sua rota, qual que não está. Então, e isso deu tão certo que ele evoluiu para outros produtos. Então, ele pegou nichos de mercado e as empresas são obrigadas a prestar essa informação, e essa informação passou para a palma da mão do consumidor. Para exercer o quê? O único direito que, na verdade, o consumidor tem, seu livre-arbítrio. É escolher de quem que ele vai consumir. E por isso que eu acho também que, revisitando a fala do Vitor Hugo, o .gov ele é realmente uma grande saída. Mas ele precisa ser aprimorado em duas coisas. Os PROCONs não têm acesso ao .gov. Seria muito interessante a pessoa que procurou o .gov e não teve o problema recebido no .gov, e ele posteriormente procurasse o PROCON pudesse resgatar o que já foi decidido ou foi encaminhado dentro do .gov. São plataformas similares para o consumidor e o .gov. Elas teriam que conversar. E um outro também, que é um pedido que foi feito ao Vadir pelo Walter, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor Nacional, é o acesso ao .gov a advogados. A permissão de que o advogado possa impetrar uma reclamação em nome do seu cliente. Segundo o nosso secretário, que é advogado nato, vice-presidente do ABMJ, isso já estaria em andamento. Aguardamos ansiosamente. E nesse mundo digital, como que o PROCON pode modificar, porque eu lembro que a gente na época, o próprio PROCON brigava por causa de pulsos e minutos, depois brigava, você lembra? Nossa, se jurasse como SMS, hoje nós estamos falando de dados, então até o nosso próprio atendimento tem que se reinventar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas que o PROCON pode fazer neste novo mundo digital que ajudaria muito a vida de todo mundo. Por exemplo, o PROCON atuar em casos de cobrança de serviços de streaming que aumentam seus valores sem anuência do consumidor, sem informação prévia. Isso aqui é muito comum, tá? O PROCON, caso 2 lá, notifica o e-commerce por publicidade enganosa, exigindo correção imediata e indenização aos clientes afetados. O PROCON de Juiz de Fora, da atual gestão, na pessoa da minha amiga Tainá, ele tem notificado lojas virtuais de lojistas de Juiz de Fora que anunciam seus produtos no Instagram ou no Facebook e não informam o preço do produto. Isso é uma coisa simples de se fazer localmente. Porque ali não é só uma publicidade, ali é uma oferta. E a oferta tem que ser clara, precisa, acessível, língua portuguesa, sobre dados, características, tem inclusive preço. E verdadeiras, exatamente. 3. PROCON atua em casos de fraudes cometidas por agentes financeiros, pastinhas, que atuam só se passando pelos consumidores para autorizar empréstimos. Isso é quase um câncer que frequenta os PROCONs diariamente. Pessoas que usam a prova de vida do INSS para poder fazer empréstimo pelas ruas. Isso tem acontecido muito nos PROCONs, isso tem implicado em ações judiciais de superendividamento, por endividamento excessivo, às vezes nem feito pela pessoa, mas sim por agente malicioso do próprio mercado. Né? Então o PROCON consegue chegar nesse agente. O braço do PROCON consegue chegar. Só que vocês têm que ter uma atenção muito grande, porque é o seguinte, fraude, furto, golpe e estelionato não são causas para o PROCON resolver. Isso é crime. Isso não tem a ver com relação de consumo. Se o cara foi vítima de um furto digital, pagou um boleto falso, isso não é relação de consumo, porque não tem fornecedor ali. Agora, a única exceção que faço é sobre a questão do cara que usa o ambiente do fornecedor para poder ali impedir o golpe. Ali eu acho que há sim a figura do fornecedor como responsável, porque por falta de blockchain, por causa de falta de segurança. Então ele deixou que o falsário usasse a sua plataforma para poder lesar o consumidor. Neste caso específico, eu acredito que tenha sim golpe. Exatamente, quando nós temos vazamento de dados. E por fim, aquilo que todos vocês lidam todos os dias, é com o nosso grande consumidor, que às vezes nem sempre é tão verdadeiro, tá? É a figura do nosso advogado, né?
que entrou com a ação, questionando o empréstimo que nunca foi feito, a contestação do banco, vem com a fotinha, com a identidade, que é muito, muito, muito comum. Então a gente tem que também ter esse cuidado de verificar as pessoas que estão procurando se efetivamente aquilo é um problema ou se não é, porque foi feito, contratado num ambiente digital, as informações não estão na mão delas, mas com certeza está na mão do fornecedor. E já caminhando já para o meu final, o futuro dos PROCONs na era digital, indispensável investimento em tecnologia. Todos vocês têm que investir em seus PROCONs, seja através do Estado, seja através do município, seja através do fundo do FDD. Todo mundo fala que tem dificuldade de acesso ao FDD. Eu sou prova viva de ter aprovado 2 projetos FDD. Um lá em 2000 e outro antes de eu sair. Eu deixei um fundo, deixei um projeto de 1 milhão no PROCON de Juiz de Fora executar junto ao FDD. Então é possível sim, o dinheiro está lá, ele existe, não é cabeça de bacalhau. O doutor Bruno Vilagrã falou, às vezes os fundos ficam contingenciados. Mas, por exemplo, nós temos aqui um fundo estadual do nosso PROCON, RJ. Eu sei que ele está bonito. Ele pode ajudar vocês e deve ajudar vocês, porque ele faz parte de um sistema estadual. Né? E além dos seus fundos municipais. Os levantamentos do próprio Ministério da Justiça falam que é irrisória a quantidade de PROCONs que tem fundos municipais. E ele é fomentador dos seus próprios gastos. Então é indispensável buscar esse recurso para investir em tecnologia. Integração, então vou repetir mais isso, precisamos de uma interação com o consumidor português entre os PROCONs, mais novos PROCONs, e por isso eu trago aqui a experiência de ex-presidente de fórum dos PROCONs, de como é que isso é tão válido. Eu tive a honra de participar da primeira reunião do Fórum dos PROCONs do Rio de Janeiro, convidado pela minha amiga Renata Rubai. Vim lá de Minas para poder trazer a experiência que o Fórum Mineiro já existia desde 1999 e que é a experiência mais rica entre PROCONs. O que é isso? Primo pobre e primo rico. PROCON grande ajuda o PROCON pequeno. Você não tem capacitação, manda seu funcionário para mim que eu treino ele aqui. Quer que vai aí? Vamos aí. PROCON de Rio Pombo, por exemplo, da Lívia, que todos conhecem, foi criado com junção do PROCON de Ubá com o PROCON de Juiz de Fora. A pedido de quem? Então, o promotor Plínio Lacerda, que era promotor de Juiz de Fora, mas que operava na comarca de Rio Pomba. Chamou o prefeito, vamos montar o PROCON. O prefeito falou, não tem como montar. Eu falei, tem sim. Eu vou trazer Juiz de Fora e Ubá aqui, nós vamos montar esse PROCON. Está lá, vai fazer 20 anos agora. Então, essas políticas públicas de integração, elas têm que ser incentivadas. É porque daí que nasce o nosso maior trunfo, que é a nossa união, é a nossa divisão de informações. E a sempre contínua educação. A educação agora para a era digital, as pessoas têm que ser educadas a lidar com golpes, com fraudes, com meios digitais. Então o PROCON tem por obrigação legal investir em educação. Já estou indo. Então, senhores e senhoras, os PROCONs serão os defensores na era digital, com certeza. Se preconizarmos o parágrafo, artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, e falar da Política Nacional das Relações de Consumo, nós vemos que uma das principais temas que ele se detém é a prevenção e fiscalização. Por que essa prevenção e fiscalização é importante? Porque ela, pelo menos tenta, como o próprio Vitor falou, no caso das bets, não podemos esquecer disso, trazer para aquele consumidor, a terceira figura de consumidor por equiparação, que está lá no artigo 40, que é aquele consumidor que está exposto. A primeira é a do parágrafo 1º do artigo 2º, que é a coletividade. A segunda está no artigo 17, que é a vítima do evento. E qual é o terceiro consumidor por equiparação? Aquele que está exposto. No caso das bets, nós estamos expostos. Então nós temos que agir por quê? Políticas de prevenção e fiscalização. Incentivo e informação. Vou me remeter novamente ao caso das bets e a fala do meu amigo Vitor Hugo. Já está aí. Não tem como voltar para trás. Ou você participa, ajuda a construir
e garantir que o consumidor tenha acesso à informação necessária para consumir. Ou não tem outro jeito? Vai acontecer do mesmo jeito. Tem conscientização. É uma grande, árdua tarefa que nós sempre temos, seja enquanto time estadual de PROCON e até advogados e membros de comissão. E o futuro dos PROCONs? Pena, né, Vitor, que aquele PL 3514 do comércio digital, que já poderia, criado em 2015 e hoje engavetado, né? Já seria um freio desse mundo digital, mas infelizmente o Congresso Nacional ele não fez a parte dele. Mas o PROCON tem que se reinventar, né? Aí, IA, inteligência artificial, vocês vão ter que saber usar e saber ler quem está te respondendo por inteligência artificial. O doutor Felipe está me falando de casos lá no juizado especial lá de Ouro Preto, onde o juiz está dando revelia a escritórios de advocacia que estão apresentando contestações por IA. Né? Só que ela é uma grande ferramenta. Por exemplo, está vendo aqui no cantinho esquerdo, embaixo do vídeo aqui? Olha lá. Leading with Gamma. Um excelente IA para se montar uma apresentação. Ela não entende muito de direito do consumidor nem de PROCON, não. Mas ela fala assim, de que você quer falar? Como é que você quer que põe fotinha? Porque para eu fazer isso ia demorar uns 3 meses, na verdade demorei 30 minutos. Né? Então, eu julguei as informações, ela organizou para mim, eu mandei as fotinhas que eu queria, as que eu não queria, eu não posso procurar para você na internet? Eu falei, com prazer. Então, é uma excelente ferramenta, principalmente para quem tem dificuldade de mão de obra. Tá? Então, aprendam a usar a IA. O grande gargalo que a gente tem, os dados. Né? Hoje, os grandes golpes têm sido disseminados pelos nossos dados. Infelizmente, a LGPD ainda não decolou, né? A Autoridade Nacional de Dados ainda não decolou. As empresas que falam que protegem seus dados, vendem seus dados. Então, isso é uma mata a ser desbravada. Um grande desafio para o sistema são os dados dos consumidores. Aprender que o consumidor hoje, ele compra no metaverso, né? Ou seja, ele está fazendo uma negociação num ambiente totalmente virtual. Então, por isso que eu falo que o PL faz falta, porque ele tinha alguns gatilhos que ajudavam a cercar essa informação. Então, qual é o local do negócio feito no ambiente virtual? Na tua casa, na net, ou lá no fornecedor que está lá na Shopee? Então, isso tudo o PROCON tem que estar preparado a lidar com isso. E por fim, os blockchains, né, que é as questões de segurança. Hoje as fraudes, estelionatos, golpes acontecem exatamente por falta de segurança. Então a gente pode exigir dos fornecedores que eles tenham mais segurança na transmissão dos seus dados e dos dados dos clientes. Então o futuro dos PROCONs passa por adaptar-se às novas tecnologias, inteligência artificial e metaverso e blockchain, que é o compartilhamento dos dados dos consumidores indiscriminadamente. Que são importantes. Análise dos dados para prever problemas e agir proativamente. Então, senhores, esse é o meu recado. Desculpa ter me alongado 5 minutos além do meu tempo que foi dado, mas novamente agradeço a presença dos meus amigos meus, da Comissão de Fora que vieram aqui nos prestigiar. Agradeço a organização do evento, principalmente meu amigo Claudinho, que está desenvolvendo ferramentas através do site da SEDCOM, para que a pessoa saiba se aquela bet é legal ou não é, ou sites maliciosos, como o PROCON de São Paulo, então parabéns pelo seu trabalho, Então, assim, temos muita gente boa, temos muita gente com vontade de trabalhar, o serviço é árduo, mas é compensador, porque a gente está trabalhando por quem mais precisa da gente, que são os mais necessitados. Então, agradeço a oportunidade, passo a fala para minha eterna amiga Renata, que a conheci no sistema, sou um fã do trabalho dela, eu tenho certeza que vai contribuir muito mais informação que eu. Obrigado.